Olá, amigas e amigos, irmãs e irmãos em espírito, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um encontro através da internet e vamos então buscar a sintonia com a espiritualidade amiga para que a nossa reunião de hoje possa frutificar. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, repetindo aquela prece que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, mas não nos deixes cairmos nas tentações e livra-nos da prática de todo e qualquer mal. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa Seara de Jesus, e de toda a espiritualidade amiga que está conosco na tarde de hoje, nós iniciamos o nosso encontro com a exposição doutrinária, que, como não poderia deixar de ser, ela trata sobre a visão de Deus. Num momento de dificuldades, porque passa o nosso planeta Terra em virtude dessa provação imensa, porque todos nós estamos passando, nós não poderíamos deixar de abordar esse tema sobre a visão de Deus. Quando muitos ainda não ligam ou não querem ligar, ainda não despertaram para as realidades espirituais. Então, nós nos propomos então a falar um pouquinho sobre a visão de Deus. E falar a respeito de Deus é bastante complicado, o que implica primeiramente buscarmos entender assim alguns conceitos elementares. Como adeptos da doutrina espírita que somos, nada mais lógico do que nos basearmos nela para a obtenção dos esclarecimentos que procuramos. Na primeira questão de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais que lhe transmitiram uma série de esclarecimentos por intermédio da codificação, de forma lógica, e fazendo a seguinte pergunta, né? Que é Deus? Percebemos que ele não usou a forma habitual, quem é Deus? Pelo simples fato de que, se isso daria um sentido personificado, ou seja, uma ideia mais antropomórfica, mas ele buscou a natureza íntima, a essência das coisas, formulando a proposição dessa forma. Que é Deus? Ao que os espíritos sabiamente responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Só para nos debruçarmos sobre esse questionamento seria necessário algumas horas de meditação e questionamentos. Mas como o nosso tempo é bastante restrito e o objetivo é outro, vamos nos ater rapidamente a apenas alguns aspectos dessa questão. Pois bem, lançando assim um rápido olhar em torno de si sobre as inúmeras obras da natureza, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana, visto que o homem não as pode produzir. É porque elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos que haja um efeito sem causa. Tentando responder a essa questão, alguns dizem que as obras da natureza seriam produzidas por forças materiais, que atuariam mecanicamente em virtude da lei de atração e repulsão, e que as moléculas dos corpos inertes agregam-se e desagregam-se sob o império dessas leis. Afirmam que as plantas germinam, brotam, crescem e multiplicam-se, sempre da mesma maneira, cada uma
na sua espécie, né? Por efeito daquelas mesmas leis e assim por diante. Para tais pessoas, o mesmo se daria com os animais, em toda a sua compleição física, sua aparência, enfim. Os astros, outra questão interessante, formam-se pela atração molecular e movem-se perpetuamente nas suas órbitas por efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusaria a ação de qualquer inteligência livre. O homem movimenta o braço quando e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse do mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria considerado um autômato. Ora, as forças da natureza não são perpetuamente ou puramente automáticas. Tudo isso é verdade, né? Mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa pré-existente e ninguém, em sã consciência, pretende afirmar aqui que elas constituem a própria divindade, né? O que seria um absurdo. Elas são materiais e mecânicas, não são por si mesmas inteligentes também, isso é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa, por uma inteligência que não é a dos homens. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente, que denota, consequentemente, uma causa inteligente. Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, não é verdade? Mas ele se revela pelas suas obras. Basta observarmos atentamente ao nosso redor. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência dos fatos que nos cercam. Os selvagens nenhuma revelação tiveram. No entanto, eles creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. O sentimento instintivo que todos os homens têm da existência de Deus é também uma prova de que ele existe, e uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Aliás, essa questão é abordada também no Livro dos Espíritos, que, salvo engano, na questão de número 4. Esse sentimento não é fruto de uma educação, resultado de ideias adquiridas, pois ele é universal. Ele encontra-se mesmo entre os povos primitivos da antiguidade e dos selvagens que ainda habitam o nosso planeta, a quem nenhum ensino foi ministrado a esse respeito. O que nos chama a atenção, na verdade, questiona alguns se a causa primária da formação das coisas não estaria nas propriedades da própria matéria. Porém, é indispensável sempre uma causa primária, e atribuí-la a essas propriedades seria tomarmos assim o efeito pela causa, já que tais propriedades são também um efeito. Outros atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, isto é, o acaso. Ora, isto constitui um grande absurdo e uma insensatez sem precedentes, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. E, além disso, o que é o acaso? Nada. E o nada não existe. Não produz efeito algum. Não pode produzir. Isso é uma questão lógica, óbvia, que não podemos jamais esquecer. Há um velho provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Vede a obra e procurai o autor. Procurando, então, assim, a obra primária do universo, reconhece-se no seu autor uma inteligência suprema, uma inteligência superior à humanidade. Seja lá qual for o nome que queiramos lhe dar, essa inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, conforme nos esclarecem os Espíritos na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, quando perguntados a esse respeito. Para crer-se em Deus, então, basta lançar o olhar para as obras da criação. O universo existe, logo ele tem uma causa. Não surgiu ao acaso. E duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito
tem uma causa, e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Mas então, se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Ou vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Tais perguntas formulam-se todos os dias, partindo-se do princípio que se crê em Deus e na alma. Neste momento em que nós estamos passando por este desafio, essa provação imensa na face da Terra, uma provação que está envolvendo todas as almas, todos os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, muitas pessoas nos questionam a esse respeito, nos procuram e querem saber a respeito dessas questões, que são questões profundas, para nós espíritas já há muito respondidas pela codificação, pelos diversos livros posteriores, que vieram posteriormente à codificação trazida pelos espíritos a Allan Kardec. Então, nós procuramos dar a essas questões respostas de acordo com os princípios que a doutrina dos espíritos nos ensina a todo momento. E também pela observação de tudo que nos cerca, dessa vastíssima obra criada por nosso Pai, por Deus. Basta observarmos para compreendermos que nada é por acaso, nada surgiu ao acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação lógico-científica. A própria ciência moderna tem revelado muitos dos ensinamentos trazidos pelos espíritos a Allan Kardec. Essas revelações são surpreendentes, coisas que os espíritos já haviam comentado, já haviam falado há muitos e muitos anos e que agora a ciência moderna está comprovando. E isso vem ao encontro do que está disposto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos ensinam que haverá um tempo em que a ciência e a religião caminharão de braços dados, caminharão lado a lado, por conta das revelações que ainda precisamos compreender. E essas questões que estamos, essa situação que estamos passando nesse momento, não é por acaso também, nada é por acaso. Tudo tem os seus porquês. Já havíamos sido alertados há muito tempo a respeito da transição planetária, que ela viria. E ela está se fazendo. Essa transição já começou há algum tempo e ainda teremos algum tempo para percebermos o quão ela é necessária para a nossa evolução espiritual. Mas não devemos, em momento algum, nos desesperarmos por tudo que está acontecendo. Como bem alertou Maria, a Francisco Cândido Xavier, quando ele passava por uma doença muito séria, e ele pediu ao Emmanuel que intercedesse por ele junto à Mãe Maria, pedindo a ela que dissesse alguma palavra de consolo, de conforto, de esclarecimento, que a cruz que ele estaria carregando naquele momento estaria muito pesada e, por conseguinte, que, se fosse possível, que ela fosse aliviada. Passado um tempo, Emmanuel trouxe a resposta ao Chico, dizendo que Maria teria um recado para ele, dizendo a ele que aquilo também passaria. E essa resposta acreditamos que sirva para cada um de nós, quando nós estamos com as nossas dúvidas, com os nossos problemas, e muitas vezes não vemos assim uma resposta no momento para aquilo que estamos sofrendo. Normalmente,
oramos a Deus pedindo o seu amparo, o seu esclarecimento, e Ele sempre nos dá uma resposta, não é verdade? Então, por isso, não devemos nos preocupar, a não ser em nos cuidar, evidentemente, desse, por conta dessa pandemia que nos aflige no momento, mas sabendo que ela vai passar, como tudo na vida material aqui passa. Tudo são experiências, são ensinamentos, e a chamada Covid-19, né? Então, na verdade, é um convite que Deus nos faz para que nós meditemos nesses momentos de reclusão em que nos encontramos, meditemos a respeito da vida, a respeito dos porquês das nossas existências. Não é por acaso que estamos aqui nesse planeta reencarnados neste momento. Com toda certeza, nós devemos ter rogado muito aos espíritos que prepararam as nossas reencarnações para estarmos aqui neste momento, porque nós todos necessitamos de aprender algumas lições ainda, coisas que nós provavelmente deixamos passar em outras existências, deixamos passar e não nos comprometemos, renunciamos às oportunidades de aprendizado. Então, por tudo isso, é um momento, é um convite que Deus nos faz para meditarmos a respeito de tantas questões que ainda estão sem respostas nas nossas existências, mas tenhamos a certeza absoluta de que com o tempo essas respostas virão. Se não vierem agora, virão mais adiante. Por isso, este é um momento de muita prece, muita seriedade para encarar esse desafio, com todos os cuidados que o bom senso nos ensina, que as autoridades médicas nos previnem para tomarmos as precauções necessárias de modo a evitarmos o contágio desse mal. Mas tenhamos também a convicção de que, se porventura fomos atingidos por ele, tem lá uma razão de ser. E vamos encarar, vamos ter a fé necessária para sabermos que Deus está cuidando de nós, de cada um de nós. Ele jamais abandona suas ovelhas, como disse Jesus. Ele vai estar sempre pronto a nos proteger, a cuidar de nós. E nós também temos esse compromisso de cuidarmos uns dos outros, pois somos todos irmãos em espírito. Pois bem, vamos então retornando ao tema da tarde, a respeito da visão de Deus. Nós fomos buscar algumas respostas lá na Gênese de Allan Kardec, nos seus itens 31 a 37, quando ele trata a respeito da visão de Deus. E diz-nos Kardec que, inicialmente, cumpre afirmar-se que os nossos órgãos visuais possuem percepções limitadas e, por isso, são inaptos à visão de certas coisas, mesmo as materiais, né? Exemplo disso são alguns fluidos que fogem completamente à visão e aos instrumentos que utilizamos para análise, mas nem por isso duvidamos da existência deles, né? Vemos, por exemplo, os inúmeros planetas e estrelas em movimento sob a influência da força da gravitação, de gravitação, mas nós não percebemos essa força. E o interessante é que esses planetas, desde que se tem notícia da origem do universo, esses planetas passaram a executar determinadas órbitas, e essas órbitas não mudam. São dia após dia, mês após mês, ano após ano, estação após estação, século após século, milênio após milênio. E esses planetas continuam traçando as suas órbitas no espaço, num equilíbrio perfeito, que não há como nós imaginarmos
que não haja a existência de uma inteligência suprema cuidando para que nenhum deles saia fora dessa órbita e venha causar algum transtorno, algum grande desastre no universo, afetando muitos e muitos orbes ao seu redor. Então, evidentemente que a lei de gravitação, a gravitação universal, ela existe, os cientistas já comprovaram a sua existência, e é isso que mantém esses planetas e essas estrelas em suas órbitas originais. Imaginemos que a perfeição é tão grande que, se fosse desviado alguns milímetros da órbita, a órbita de um determinado planeta desses, o caos que poderia gerar em todo o sistema. Então, esse sistema foi muito bem projetado pelos engenheiros siderais para que nenhum desses planetas causasse problema aos habitantes seus ou de outros orbes. Então, aí está mais do que nunca demonstrada a existência dessa inteligência suprema que nos falaram os espíritos quando responderam a Allan Kardec lá no Livro dos Espíritos. Realmente, não há como duvidar da perfeição das suas leis, pois qualquer equívoco, qualquer erro causaria destruição, imensos problemas para muitos. E ali estão esses planetas há milhares e milhares de anos, em suas órbitas normais, a viajar pelo universo infinito. Prossegue Kardec dizendo que, assim também com os nossos órgãos materiais, não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual podemos ver as coisas do mundo imaterial. Portanto, somente a nossa alma pode ter a percepção de Deus. Então, a nossa visão material, por melhor que ela seja, são órgãos complexos, desenvolvidos há milhões e milhões de anos para chegar a esse nível de capacitação visual que nós temos, com toda essa visão que Deus nos presenteou, muitas vezes utilizando de equipamentos, ainda assim existem coisas da própria matéria que nossa visão não pode perceber. Imaginemos então as coisas imateriais, como diz Kardec. Se muitas das materiais nós não percebemos, imagina as imateriais. Então, por isso que nós não percebemos com a visão material as coisas imateriais, mas apenas com a visão espiritual. Esta sim, muitíssimo mais ampla. E quando nós estamos dormindo, por exemplo, nosso espírito se afasta do nosso corpo físico momentaneamente, o grau de visão aumenta. Ou até mesmo na mediunidade, quando utilizamos a mediunidade e nos afastamos do nosso corpo físico por alguns momentos, podemos perceber coisas que com os olhos materiais jamais poderíamos ver. Principalmente as coisas do espírito, as coisas imateriais. E isso também já está demonstrado, né? Não há o que duvidar. E aí questiona Kardec, dar-se-á que ela o veja logo após a morte, ou seja, que assim que o espírito desencarna, ele seria capaz de ver a Deus? Como saber? Somente as comunicações de além-túmulo podem nos instruir. Por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das almas purificadas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Olha que complicado. Então, não é qualquer espírito que pode ver Deus, não é verdade? É muito complicado. Exige-se uma purificação bastante aprofundada. E aí ele diz, assim como uma pessoa que se encontre no fundo de um vale
envolvido por uma bruma densa, não vê o sol, mas pela luz difusa percebe que está fazendo sol. E ao subir a montanha, à medida que vai ascendendo, o nevoeiro se torna menos denso, até que finalmente, ao passar a camada brumosa, vê o sol em sua plenitude. O espírito também vai se elevando em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Aqui Kardec faz uma menção expressa a sucessivas reencarnações. Sem elas, não é possível a evolução. Não há como acreditar-se, por uma questão lógica e racional, de que em uma única existência o ser humano seria capaz de, partindo do zero, se tornar um espírito de luz. Isso é totalmente impossível. Por mais dedicado, por melhor que esse espírito queira ser, ele não tem como, em uma única existência, conseguir isso. São várias, são milhares de existências para que isso aconteça, segundo o entendimento da doutrina dos espíritos. Há que se fazer menção para o entendimento do exemplo da existência do perispírito, invólucro constituído de matéria quintessenciada, ou seja, sutil, diferente da matéria bruta, que por isso escapa aos nossos sentidos, e que é o lhame, digamos assim, é o laço fluídico através do qual o espírito se liga ao corpo material, ao corpo carnal, né? E com ele vai interagir, porque não seria possível o espírito simplesmente interagir diretamente com o corpo material. Então Deus, na sua sabedoria infinita, dotou o homem de um corpo intermediário, que Allan Kardec denominou perispírito, para que, através desse perispírito, o espírito se unisse ao corpo por um determinado tempo. Com a evolução do espírito em moralidade, o que se dá nas suas múltiplas reencarnações, esse invólucro também vai se tornando menos denso, menos grosseiro. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingem o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros, o que é uma lógica, né? Se Deus está em toda parte, consequentemente todos nós estamos mergulhados no fluido universal. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados nesse fluido divino, né? Do mesmo modo que nós estamos na luz do sol, né? O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando esse nevoeiro vai se dissipando, verão a Deus resplandecer. Para isso, não é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do universo infinito, né? Desimpedida a visão espiritual deles, o verão de todo lugar onde se acharem, mesmo da Terra, porque Deus está em toda parte, que é lógico. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas reencarnações o chamado alambique, em cujo fundo vai deixando cada vez algumas impurezas. Com o abandonar seu corpo material, não se despoja instantaneamente das suas imperfeições. Razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que viam quando vivos, quando encarnados. Não o veem, mas compreendem-no melhor. É a luz menos difusa. Nenhum homem, conseguintemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a algum, só seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação.
Mas tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, aliás, encarnadas em missão e não em expiação. Mas como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, fiquem maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, supondo estarem vendo o próprio Deus. Isso é muito comum. Para aqueles que não estudam mediunidade, não estudam a doutrina dos espíritos, quando mantêm algum contato com algum espírito, acabam dizendo e pensando estarem falando diretamente com Deus, quando na verdade estão falando, estão se comunicando, estão vendo espíritos como eles, porém desencarnados, e que às vezes um grau mais elevado de espiritualidade e consequentemente mais brilho esse espírito vai demonstrar. Sob que forma se apresenta a Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? É outra questão. Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana ou como um foco resplendor de luz? É o que pergunta Kardec. A linguagem humana é impotente para dizer, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença, a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo de nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização, por exemplo. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa muito restrita para compreender e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. No entanto, pela nossa razão e pelos efeitos do que percebemos ao nosso redor, podemos sentir a presença de Deus. A exemplo da história contada pelo espírito Meimei, pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Ideias e Ilustrações, no seu item 8, quando nos fala da existência de Deus. Conta-se que um velho beduíno, analfabeto, orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite, que certa vez o rico chefe da grande caravana chamou a sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastros, respondeu o chefe surpreendido. Então o velho crente convidou-o para ir fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, um orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Concluindo, o homem não pode ver Deus devido à limitada capacidade de percepção de seus órgãos visuais. Unicamente com a visão espiritual é que se pode ver os espíritos e as coisas do mundo espiritual. A aparência de Deus ainda não nos é dado conhecer, pois no estágio evolutivo em que nos situamos, não temos qualquer ponto de referência que nos permita uma comparação. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Eu gostaria de encerrar compartilhando com vocês esta poesia belíssima, extraída do livro Onde está Deus? Do poeta espírita José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem é ele?
Responde às pressas o materialista: Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Muita paz a todos. Boa tarde, meus irmãos. Como toda quinta-feira, nós damos continuidade após a exposição doutrinária com o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. O Livro dos Espíritos, ele é composto de 4 partes. A primeira parte nos fala das causas primárias, de tudo que deu início, de Deus, do infinito. O nosso irmão Luiz Alberto acabou de falar no início da sua exposição doutrinária sobre a primeira parte do Livro dos Espíritos, do início de Deus e o infinito. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, ele nos fala do mundo espírita, ou do mundo espiritual, dos espíritos, que é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Na pergunta número 102, né, dessa segunda parte do Livro dos Espíritos. E na terceira parte, então, nos fala sobre as leis morais. E o Espiritismo, e na quarta parte, nos fala das esperanças e consolações. Que o Espiritismo, na realidade, ele nos dá esperança, ele nos consola diante de todas as vicissitudes que nós tenhamos que passar, diante das nossas fragilidades, diante dos nossos desequilíbrios. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E no Livro dos Espíritos, este livro, codificado por Kardec, sendo o primeiro da coleção, ele contém 1.019 perguntas e 1.019 respostas. Todas essas perguntas foram feitas por Kardec, por Allan Kardec, aos espíritos, e as respostas aqui contidas foram dadas pelos espíritos. Bem, meus irmãos, na segunda parte, que é esta que nós vamos estudar agora, os espíritos nos falam das diferentes ordens ou escalas dos espíritos.
Inicialmente, né, nós vamos iniciar, aliás, com a terceira ordem da escala, que consta, então, essa pergunta de número 102. É uma pergunta bastante longa, então, eu fiz um resumo daquilo que Kardec fez, teve de ideia sobre esta situação, que é essa escala, né, que vai de 10, 9, 8, até chegando ao número 1. Bem, a referência aqui na segunda parte, né, na escala dos espíritos, nessa ordem de escala, na qual consta a pergunta 102, trata do quê? Dos espíritos imperfeitos. Então, nós podemos ter uma ideia, será que só existem espíritos imperfeitos? Não, tanto que ele fez uma escala evolutiva. Evolutiva. Essa referência não se trata de imperfeição, quando fala de espíritos imperfeitos, de imperfeição física, e sim de imperfeição moral. De imperfeição moral. Porque as imperfeições físicas, elas fazem parte da matéria. E, como nosso irmão falou, a matéria acaba, mas a alma não. Essa é imortal. As imperfeições morais são aquisições do espírito, ou seja, da nossa alma encarnada. No momento em que ela está o quê? Vivendo no plano físico, ou seja, aqui na Terra. Quando daqui nós partimos, nós deixamos o quê? Apenas o nosso corpo físico. Acabou. Mas a nossa alma não, ela é imortal, ela continua. Então, nós vamos continuar, ou vamos iniciar, falando sobre a 10ª classe dos espíritos, que são os espíritos impuros. Eu, assim, vejo como espíritos impuros, assim, o início da nossa era, né? Se bem que muitos ainda entre nós que continuam persistindo nessa última classe de espíritos. Nessa parte, o livro nos fala sobre as inclinações, as tendências e as relações que já deixaram, que os espíritos já deixaram o plano físico e levaram consigo uma bagagem superlotada de coisas ruins. Em geral, são aqueles que não conseguiram, meus irmãos, aproveitar esse período reencarnatório, ou seja, o período que foi concedido por Deus, nosso Criador, para que nós pudéssemos fazer uma mudança nas nossas más tendências. São espíritos que desencarnaram envolvidos no orgulho, no egoísmo, foram maledicentes, muito apego às coisas materiais. Esses espíritos que desencarnaram dessa forma, com todas essas coisas ruins dentro de si, eles muitas vezes se ligam a nós, encarnados, também pelas nossas tendências. Ele se atrai, o encarnado e o desencarnado. Aquele que aqui está vivendo no plano físico e aquele que já partiu. Por quê? Porque eles gostam da mesma coisa. E o pior, que gostam de coisas ruins, como o álcool, a droga, a prostituição, os assassinatos. Então, nós chamamos isso de afinidade. É uma afinidade ruim, mas eles se atraem, porque ambos, tanto o encarnado, que continua, que persiste em ser um espírito impuro,
como o desencarnado que levou consigo essa bagagem ainda horrenda. Ambos gostam das coisas ruins, ambos gostam das coisas más. O desencarnado, o espírito desencarnado, mal, ele transmite as suas vontades ao encarnado, cuja moral é um tanto fraca. Ele já tem essa tendência. Então, eles se unem pelas tendências, por aquilo que eles gostam, deixando levar-se pelas ideias que são transmitidas. Assim, o encarnado, né, se deixa levar pelas ideias transmitidas pelos espíritos da mesma categoria que ele é inferior. A maldade se faz presente nesse tipo de espírito, tanto no desencarnado como no espírito encarnado. Mas isso, o espírito desencarnado que influencia tanto o espírito encarnado, o ser humano que veste essa roupagem de carne, eles dificultam bastante mesmo, muito mesmo, o adiantamento moral do espírito que aqui está transitoriamente na Terra. Pois qual é o objetivo de nós estarmos aqui encarnados? É o crescimento moral, é o crescimento intelectual. A gente conhece um espírito inferior pela forma como ele se comunica, pela forma de comunicação, pelas suas expressões verbais, né? Um linguajar um tanto desrespeitoso, um tanto grosseiro. Alguns povos chamam esses espíritos de demônios, de espíritos do mal. Por quê? Por que eles os chamam assim? Porque eles são cruéis, eles são avarentos, eles são sórdidos, eles fazem o mal por prazer. E, infelizmente, são espíritos que não conseguiram evolução moral. O verniz da sabedoria, das coisas divinas, estão muito longe deles ainda. Perderam muitas encarnações, ignoram o mais importante, que é Deus, nosso Pai. Eles o ignoram. O objetivo, meus irmãos, do ser humano aqui na Terra é o crescimento moral. E isso nós encontramos aonde? Nas leis divinas, que nos foram deixadas por Jesus. O moral, a lei moral está no Evangelho de Jesus, que nos foi deixado pelos apóstolos, os seguidores de Jesus. As leis morais são essas que nos elevam, né? A vivência dentro das virtudes maiores são aquisições, as quais nós temos que trabalhar. Sermos realmente seres humanos do bem. Seres humanos do bem. E o Espiritismo é um semáforo em nossas vidas. O Espiritismo, meus irmãos, nos lembra constantemente de onde nós viemos e para onde nós vamos. É um semáforo nas nossas vidas. Ele, de vez em quando, nos dá um alerta, ou então nos manda parar. Nós vamos encerrar esse momento de estudo e vamos passar para o passe. Essa parte aqui dos espíritos impuros não quer dizer que a Terra seja habitada só por espíritos impuros. Não.
Nós temos mais espíritos bons do que espíritos ruins. Mais espíritos que sabem amar do que aqueles que desconhecem as leis divinas. Então, meus irmãos, nós vamos encerrar essa parte da tarde de hoje, do estudo do Livro dos Espíritos, fazendo o passe. É um momento nosso. Nós vamos fechar nossos olhos, vamos tranquilizar a nossa mente e vamos pensar em Jesus. Jesus, nosso Mestre amado. Jesus que foi mandado à Terra por Deus para nos ensinar o caminho da verdade, o caminho da redenção, o caminho da vida eterna. Vamos pensar em Jesus. Vamos nos manter serenos, tranquilos e equilibrados para recebermos, então, o passe virtual. Os nossos irmãos, os médios, designados para essa tarefa da tarde de hoje, já se encontram em oração. Os espíritos bondosos e amigos estão ao nosso lado, nesse momento, nos auxiliando, olhando as nossas necessidades, acolhendo a nossa súplica. Divino Mestre Jesus, sabemos que olhas as nossas necessidades. Por isso nós te rogamos, Senhor, desça sobre nós as energias benditas de que tanto precisamos. Senhor, reorganize nossas células biológicas. Serena, Senhor, os nossos corações aflitos. Acalme o nosso espírito. Vamos sentir neste momento o abraço fluídico de Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, após termos recebido a nossa parte, que é o passe, nós vamos agradecer. Agradecer a Deus por mais este momento em nossas vidas. Agradecemos, pois temos certeza absoluta que as nossas preces, as nossas rogativas foram atendidas. Agradecemos a espiritualidade amiga, que se faz sempre presente a nos auxiliar. Agradecemos aos nossos mentores espirituais e anjos guardiões, benditos anjos do Pai, que estão sempre nos auxiliando, nos orientando nessa nossa trajetória terrena. A Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa casa de oração, que é o Centro Espírita Seara de Jesus. E assim, meus irmãos, agradecidos, nós vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra e também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, ó Pai. Perdoe, Senhor, as nossas ofensas. E nós, teus filhos, temos o dever de perdoar a todos que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade. E em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo, dos nossos mentores,
nós encerramos essa tarde de atividades na Casa Espírita Seara de Jesus. Que assim seja, que tenhamos todos uma boa tarde, sempre com Jesus em nossos corações.